3 de janeiro de 2026. Nós estamos no sábado do tempo do Natal, antes da Epifania. Meus queridos filhos e filhas, queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus nos encontrarmos. Sábado, feliz ano novo, dia 3, primeiro sábado deste ano abençoado de 2026. É importante, minha gente, sempre começarmos, quando nós começamos, novos ciclos, uma nova semana, um novo dia, um novo ano, um novo emprego, uma nova atividade, um novo ofício, enfim, qualquer princípio de ciclo, é muito importante que nós levemos no coração o dom da fé e da esperança, para fazermos diferente, para superarmos os desafios, para já de antemão, potencialmente sermos vitoriosos naquilo que nós sonhamos e empreendemos, não é? Louvado seja Deus, obrigado pela sua participação, pela sua presença nesta manhã deste sábado. Iniciemos este nosso programa, esse nosso encontro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 29 até o capítulo 3, versículo 6. Caríssimos, já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não o viu, nem o conheceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos acompanhando a primeira carta de São João, é um livro essencial do Novo Testamento, foi escrito pelo apóstolo João no finalzinho do século I, e eu já expliquei para vocês que o objetivo dessa carta era fortalecer as comunidades cristãs que enfrentavam naquela ocasião algumas heresias que estavam crescendo, até mesmo dentro da comunidade, tá? Então, as heresias questionavam a encarnação do Filho de Deus, E o questionamento era: como pode o Deus que criou todas as coisas, o universo, um Deus que é espírito puro, que é grandiosíssimo, um Deus infinito, como pode se tornar um frágil e um insignificante ser humano, Então, os hereges questionavam a encarnação do Verbo. Então, São João, ele vai defender a encarnação, Então, essa carta é um grande guia espiritual para a comunidade da Igreja Nascente. E hoje nós ouvimos o capítulo 2 dessa primeira carta de São João, versículos do 29 até o capítulo 3, versículo 6. Após alertar sobre os chamados anticristos, e também após dizer a importância da comunidade permanecer na verdade em Cristo, agora João faz uma transição para um novo tema, Mas não é um novo tema desvinculado, Um novo tema que está intrinsecamente ligado ao tema anterior. A prática da justiça como evidência da filiação divina. Então essa perícope que nós ouvimos hoje marca uma ponte entre a identificação do anticristo, João explicou nos dias anteriores. Se você não escutou a reflexão, você tem que escutar dos dias anteriores. Quem é esse anticristo?
E agora marca essa ponte entre esse conceito do anticristo e a manifestação da verdadeira natureza dos filhos de Deus. Tá? Então, de um lado está o anticristo, de outro estão os filhos de Deus, né? Então João inicia com a premissa de que se Deus é justo, aqueles que praticam a justiça são nascidos dele, né? Ele então se aprofunda na maravilhosa realidade de nós sermos, minha gente, de nós sermos filhos de Deus, né? É uma identidade que o mundo não reconhece, o mundo não compreende, tá? E essa passagem de hoje ela culmina com a afirmação de que os filhos de Deus não praticam o pecado, tá? Pois se a semente divina permanece neles e que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele e em Jesus não há pecado. Então, naqueles que são filhos de Deus também não deve haver, tá? Então, vamos pegar parte por parte para a gente poder entender. Olha só, se sabeis que ele é justo, sabeis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, né? 1 João 2,29. Então esse versículo com o qual começa a perícope de hoje serve como uma ponte crucial entre a sessão anterior e a sessão que segue, né? Então há uma premissa aqui: a justiça de Deus. Deus é justo, né? Se sabeis que ele é justo, então é uma premissa. Deus é justo, tá? Isso se refere ao caráter intrínseco de Deus, né? E a partir dessa verdade inquestionável, João, né, o escritor, deriva uma conclusão lógica e prática. Sabeis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então a palavra pratica, né, o verbo praticar, né, poieo, né, do grego, né, implica um hábito, né, uma característica consistente, e não atos isolados, né, de justiça. Então, ser nascido de Deus, como tem essa expressão no texto, né, significa ter Deus como Pai, ter uma nova natureza espiritual, né? Portanto, a prática da justiça não é um meio para se tornar filho de Deus. A gente precisa entender isso. Eu vou me tornar justo para eu ser filho de Deus. Não. A prática da justiça não é um meio para me tornar filho de Deus, tá? Mas a evidência e o resultado de já ser filho de Deus. Primeiro eu sou, né? A justiça, a prática da justiça é uma consequência do que eu já sou, né? É interessante isso. Por isso, quando a gente... Claro, não tem nada a ver com o assunto aqui, mas de certa maneira tem uma ligação. Por isso que quando na igreja primitiva, e a igreja está retomando isso, quando um catecúmeno ia ser batizado, pedia o batismo, né? Um adulto, por exemplo, um adulto que não era batizado, e quando esse adulto pedia o batismo, ele não ia ser batizado já de imediato. Ele ia exercitar, né? Ele ia estudar a doutrina, ele ia ter contato com as coisas sagradas, que é todo o processo catecumenal, né? Quando ele fosse batizado, a prática da justiça que ele, ao longo de todo o processo formativo, contemplou como meta, como mandamento, já seria uma realidade, né? Então, é interessante isso. Às vezes a gente leva na nossa vida espiritual esse tipo de conceito que não é o ideal. Por exemplo, é claro, a justiça, troquemos pela palavra santidade. Eu vou me tornar santo para estar em Deus, para ser filho de Deus, para estar na igreja. Gente, é o contrário, né? Eu estou em Deus, eu sou filho de Deus, eu estou na igreja para nela ir me santificando, ir produzindo frutos de santidade, de justiça. Bonito isso, né? Então, é uma manifestação externa de uma realidade interna, porque se eu sou batizado, já aconteceu uma transformação interiormente, e isso vai ser frutificado nos meus gestos, nas minhas obras externas, né?
E aqui, gente, a gente tem que entender, a gente tem que entender justiça não como apenas uma retidão legal. Porque para nós, o conceito de justiça, né, ao longo da história do homem, ele foi se ajustando, se modificando em alguns pontos, né? Hoje, justiça diz respeito somente ao cumprimento de leis, né? Mas aqui no texto bíblico, significa uma vida que se conforma à vontade e ao caráter de Deus. Se nós pudéssemos explicar a justiça, o conceito para João, nós usaríamos a palavra santidade, né? A palavra justiça e a palavra santidade quase que se equivalem no sentido bíblico, né? Muito interessante. Então, nós temos que reavaliar em nós a coerência entre a fé e a ação, a justiça como estilo de vida, né? A evidência de transformação dentro de nós. E isso, gente, nas coisas pequenas, né? Eu vou dar um testemunho para vocês. Esses dias eu estava andando de carro, né? Não sei se estava voltando para casa ou se estava indo em algum compromisso, não me lembro mais. E tinha um carro na frente, como de costume, né? Sempre tem. E a pessoa de dentro do carro jogou uma lata de... Eu acredito que era energético. Pela corzinha da lata, uma lata azul, né? É uma marca específica de energético. Jogou assim fora quem estava no passageiro, né? E inclusive quase que acerta no meu carro. E eu fiquei pensando, gente, essa lata está vazia ou está cheia? Pelo peso o barulho que fez no chão, acredito que tinha ainda produto dentro. Eu falei, gente, a pessoa não pode esperar chegar no destino dela, né? Você vai para casa, mais fácil ainda entrar, esvaziar na pia a lata e colocar no lixo reciclável, né? Ou se vai estar indo em outro lugar que não é a casa dela, ela não pode chegar, esvaziar, nem que for no chão, assim, né? No cantinho, na guia da rua, né? Na sarjeta. Já que ela não pode fazer isso e depois pedir, você tem um lixo, por favor, só para eu jogar. Sabe, a santidade, a justiça, gente, não é concernente somente às questões de decisões morais, né? Sobretudo de cunho sexual, porque as pessoas ligam santidade a questões sexuais. Só que a santidade e a justiça ela tem que começar a ser vivida em todos os âmbitos da nossa vida. O Papa Francisco, ao longo do seu pontificado, falou muito isso, né? O cuidado da casa comum também é uma expressão de vida santa e de justiça, né? Cuidado com a natureza, o cuidado com os bens, né? A justiça nas coisas pequenas. Eu vou no mercado, a balconista, a atendente me deu o troco errado, eu a exorto, você me deu o troco a mais, né? Nessas pequenas coisas é que também está imputada a prática da justiça. Nós precisamos avaliar isso em nós, porque senão fica só a questão afetivo-sexual, que é o tabu, né, da caminhada humana, né? E eu digo a vocês que isso também perpassa até mesmo as instâncias canônicas, né? Se a pessoa fizer uma infração ecológica, a pessoa não tem punição canônica. Se a pessoa fizer uma infração no âmbito moral sexual, a pessoa vai ter uma punição canônica. Então, muito se fala, e até mesmo nas nossas instâncias canônicas e estruturais da igreja, se atribui a prática da santidade e da justiça somente a um ponto, enquanto na verdade é a totalidade da vida. Totalidade da vida, né? Então, por exemplo, eu fui num banco esses dias, tive que enfrentar uma fila imensa, né? Esses dias, porque tive que resolver uma coisa que nem é muito comum. Eu fiquei na fila lá, eu fiquei 2h30 na fila, esperando, né? E, claro, usualmente a gente não faz isso, né? Mas eu tinha que ir naquele banco resolver aquela situação específica. Então, e depois eu fui vendo a fila
de prioridade, né? O atendimento prioritário. Entrava um idoso que não conseguia andar muito bem. Aí tudo bem. Entrou uma mãe com uma criança que era, nossa, uma criança muito agitada. Uma criança terrível, né? Falei, ó, plausível. Dali a pouco entrou um casalzinho, né? Um casalzinho jovem, né? Um moço, uma moça e um bebê, né? E uma criança, não era nem um bebê, uma criança, que também ficava no chão. Aí, a hora que eles pegaram a fila, a criança estava no chão, com a mão dada, tudo. E os dois. Quando ia se aproximando do atendimento, a moça pegou a criança no colo. Há um ato de injustiça, né? Era uma criança totalmente sóbria, tranquila. Os dois davam para muito bem enfrentar a fila que todo mundo estava enfrentando. Então, estou dando alguns exemplos para vocês perceberem que o desafio da santidade, gente, não é naquilo que nós mostramos para os outros. Não é só no sentido da sexualidade. O desafio da santidade, da justiça, ele perpassa todas as nossas ações. Todas as nossas ações. E é muito interessante isso. Vede que grande amor Deus nos tem concedido, o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos, né? Essa frase da primeira carta de São João, que é o capítulo 3, versículo 1, é uma frase que fora colocada na introdução do Pai Nosso. Agora vocês vão às vezes às missas, e você pode escutar essa frase aqui da carta de São João, que foi acrescida, na verdade sempre teve, e na tradução antiga do missal não foi colocada, né? Quando a gente vai rezar o Pai Nosso, às vezes o padre usa essa introdução, né? Somos chamados filhos de Deus, e realmente o somos. Veio da carta de São João, né? Desse versículo aqui, o capítulo 3, versículo 1, né? Então, João, ele irrompe em admiração e em gratidão. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, né? A palavra grande, potapen, né? Grande. Essa palavra expressa a maravilha e a incompreensibilidade desse amor tão gigantesco que é, né? Então, o ápice desse amor é que nós somos chamados filhos de Deus. De fato, realmente o somos, como nos diz a tradução litúrgica. Realmente o somos. Não é apenas um título honorífico, né? Nós somos filhos adotivos de Deus. Tá, que bonito. Não é um título honorífico somente, mas é uma realidade existencial, ontológica, ou seja, diz respeito ontos, diz respeito ao ser, né? O Filho de Deus se tornou ser humano para nos fazer família de Deus, gente. Nos fazer pertencentes a Deus, filhos de Deus. A filiação divina é um dom imerecido do amor de Deus. Nós não merecemos, né? E essa realidade, gente, essa identidade deve ter uma consequência no relacionamento nosso com o mundo, né? Porque olha o que João diz: por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu o Pai, né? O mundo, é claro, eu já falei para vocês outro dia, nas cartas joaninas, o mundo significa não a obra criada, né? Porque a obra criada é um bem, né? O mundo significa a oposição que existe a Deus e aos seus valores, a estrutura corrupta, né, em que nós vivemos. Isso representa o mundo na teologia joanina, né? Assim, o mundo não reconheceu Jesus como Filho de Deus. Se não reconheceu Jesus como Filho de Deus, também não nos vai reconhecer como filhos de Deus. Tá? Então, esse versículo nos convida a abraçarmos a nossa fé, a nossa identidade e a entendermos a dinâmica do nosso relacionamento com o mundo, né? Valorizar a nossa identidade espiritual. Nós somos filhos de Deus e realmente o somos. Tem tanta gente que às vezes, pessoas recorrentes à Eucaristia, mas que não se sente pertencente a Deus,
por causa dos problemas da vida, das dificuldades que tem passado, né? Ai, padre, eu estou passando por tal coisa que às vezes eu penso que Deus não me ama, que não sei o quê. Olha, você é batizado. A palavra de hoje está dizendo, nós somos filhos de Deus, né? E realmente o somos. Creia nisso. O que você passa, o que você vive, né, não anula a sua identidade. Pelo contrário, pela sua identidade você vai vencer, você vai superar. Nós precisamos nos sentir amados incondicionalmente por Deus, pelo Pai, né? Hoje é dia de meditarmos sobre esse grande amor, né, que o Pai manifesta para nós e sermos chamados filhos de Deus, né? E aí depois ele vai falar da questão do pecado, né? Um texto com muitos detalhes, né, gente? Nós não temos tempo suficiente para esgotarmos o texto. Esse capítulo 3, versículo 2, aí é lindo também, né? Amados, agora somos chamados filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. É bonito isso, né? Fantástico. A chamada esperança escatológica, né? Esperança futura, né? Aponta para uma glória futura. Claro que está falando do céu, né? Se nós somos felizes por sermos filhos de Deus aqui, nós não temos noção da alegria infinita que nós teremos quando estivermos no céu. Por isso que vale a pena ser de Deus, se manter em Deus, gente. Nós não temos noção do que é o céu. É uma coisa maravilhosa. Nós sabemos que é muito bom. Isso por dogma de fé. Mas nós não tivemos a experiência da plenitude do céu ainda. Vale a pena permanecer firmes em Deus para chegarmos lá, né? É claro que essa manifestação se refere à segunda vinda de Cristo, que vai instaurar a plenitude dos céus, né? Mas não dá tempo da gente esgotar isso. E depois vai dizer assim, quem pratica o pecado também pratica a iniquidade, e o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Então, todo aquele que permanece nele não vive pecando. São proposições lógicas, né? Se nele não há pecado, quem habita nele também não pode ter. Isso é uma proposição lógica, clara, né? Compreensível. Então, aqui a palavra iniquidade é a palavra grega anomia, né? Significa sem lei ou contra a lei, né? A palavra iniquidade, né? Que é a questão do pecado, né? A violação da lei, a violação da vontade de Deus. E então João, ele lembra o propósito da vinda de Jesus, né? Ele se manifestou para tirar os pecados, porque nele não há pecado. Então Jesus, o Filho de Deus, ele deseja nos tornar filho de Deus, e pelo sacramento ele já nos tornou. A questão é nós nos mantermos nessa graça. Jesus, o Filho de Deus, deseja que nós os sejamos como ele, assim o é, né? A fidelidade a Deus, o amor a Deus, né? Colocar a esperança em Deus. Então essa sessão mostra a seriedade do pecado. O pecado nos tira a filialidade divina, tá? Também essa sessão mostra que Cristo, ele tem o poder de redimir, de nos devolver essa nossa característica recebida como presente, né? É uma questão de permanecer em Cristo, né? E é verdade, gente, iniquidade, né? Às vezes quando a gente está longe de Deus, parece que as coisas elas vão se somatizando. Às vezes eu falo para algumas pessoas, né? Faz quanto tempo que você não busca o sacramento da penitência? Faz tanto tempo, faz não sei quanto tempo. Fala, pois é, né? Nós somos seres complexos. Nós não somos só carne e osso, só corpo. Nós somos alma. Procura edificar tudo aquilo que você é.
Vai buscar o sacramento da penitência, se confessa, tira tudo aquilo que tem pesado no seu coração, as suas inimizades, os seus vícios, seus apegos, né? Leva um coração cheio da presença de Deus, a graça santificante. Você vai ver o quanto que as coisas vão se modificando, né? Isso vai se traduzindo no físico, isso vai se traduzindo na relação com o dinheiro, com o mundo, com as pessoas. É uma questão de experimentar. Quando a gente está longe de Deus, lá no cerne da alma, todas as outras coisas vão se complicando e às vezes a gente não percebe. É uma questão de experimentar, né? Experimentar. Ai, padre, mas eu sou pecador, vou ter que ficar confessando toda semana. Então, não é essa a questão. A questão é que em alguns momentos da vida, nós precisamos perceber que nós precisamos dar passos de retorno a Deus, né? De retorno, para que Deus ele reconstrua tudo aquilo que nós somos. Agora você vai deixando, sabe? Então é uma questão de experiência mesmo. Muito bem, queridos. Então, essa perícope de hoje, eu falei para vocês, não dá tempo de esgotar todos os detalhes, são muitos detalhes. Se a gente ficar fazendo só uma frase, aquela frase que fala da nossa filialidade, da nossa identidade como filhos, só essa frase aí daria para fazer uma reflexão de 1 hora, falando para vocês do batismo, dos frutos do batismo, mas enfim, o objetivo não é esse também, né? Não é esse. Então essa perícope de hoje é um convite profundo que nós reflitamos sobre a identidade e a conduta dos filhos de Deus. Primeira coisa, se perceber filho, se perceber amado, e depois perceber como estão as nossas condutas, as nossas ações diante daquilo que nós somos. Minha gente, perfeito ninguém é, né? Às vezes a gente quer exigir que o outro seja, mas nós não somos. Ninguém é perfeito, né? Mas o objetivo de estarmos em Deus, de nos percebermos filhos de Deus, é que dia a dia, um pouco cada dia, nós nos tornemos um pouco mais parecidos à semelhança, configurados a Deus, né? É esse o objetivo. Então, reflitamos sobre isso. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Hoje, sábado, né? Então amanhã nós temos a postagem da homilia dominical e nós retomamos este programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Desejo um excelente fim de semana a você, com muita paz. Leve a certeza, eu sou filho de Deus, amado por Deus. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.